Oi, eu sou o Ju, sou BCC020, Ganesh020 e atualmente faço parte da frente de redes web. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre cookies e sessões na parte prática, na parte teórica, e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a parte prática e sobre alguns tipos de ataques que tem. Bom, primeiro eu vou falar sobre para que serve os cookies e sessões. E a gente usa cookies e sessões porque o protocolo HTTP ele é stateless, ou seja, ele não mantém a conexão. Então, toda vez que um cliente for acessar um servidor, isso acarretaria numa nova requisição. Então, toda página que a gente entrasse, a gente vai precisar de uma nova requisição. E essas requisições ela têm um tempo de vida, ou seja, ela não vai durar para sempre. Então, para isso, a gente precisa de algum jeito de salvar alguns dados que são essenciais entre sites. Então, para isso que a gente usa um cookie. Um cookie é uma pequena quantidade de informação que existe no navegador temporariamente. Geralmente o tamanho dele é de 4 KB e ele tem um tempo de vida determinado no próprio programa. Aqui a gente tem um exemplo de um cookie sendo setado no PHP, mas ele também pode ser setado em JavaScript ou outras linguagens. Então aqui a gente só checa se o cookie existe. Se ele já existe, a gente mostra uma mensagem de que a pessoa já passou pelo site. E se a pessoa nunca passou pelo site, a gente vai mostrar uma mensagem que ele nunca passou pelo site e criar um cookie com esse valor de algum valor, 3 pontinhos, e vai colocar ele durando 3.600 segundos. Aqui a gente tem uma imagem só de exemplo mostrando que o Bing deu um cookie para um computador numa segunda-feira e aqui na quarta-feira ele retornou e pediu o cookie do navegador. Esse é um exemplo para mostrar que o site que vai criar um cookie e o cookie vai ficar armazenado no computador do usuário. Então a gente pode pensar que compras online não seriam possíveis sem cookies, porque se o protocolo HTTP é stateless, sempre que a gente fosse trocar de link, se a gente estivesse vendo produtos diferentes, a gente não ia ter como ter um carrinho. Porque se a gente abre 5 abas diferentes, a gente está olhando essas 5 abas paralelamente e a gente coloca 3 produtos, por exemplo, no nosso carrinho. Como é que o site vai saber quais são esses produtos que a gente colocou no carrinho? Então, por isso que a gente usa o cookie e o cookie pode armazenar o nosso carrinho, por exemplo. Aqui é um printzinho do cookie quando a pessoa nunca visitou o site. Então ele vai mostrar que a mensagem nunca passou por aqui. Deu para ver aqui nesse código. E ele vai criar aqui o cookie test com algum valor. E quando a pessoa já passou pelo site, a gente vai ter aqui o você já passou por aqui e o cookie mostrando algum valor, porque é o mesmo valor do cookie anterior. Só que como o cookie já existe, o site reconhece que o cookie já existe, ele mudou a mensagem que mostra no site aqui. E aqui agora falando sobre sessões. As sessões elas são um pouco diferentes do cookie, por quê? Porque a sessão ela é armazenada pelo servidor. E como é que isso funciona? Quando a gente entra num site, por exemplo, precisa de login, como é que a gente faz um login automático? Lá no servidor, a gente tem uma sessão e essa sessão define que o usuário está logado. E no nosso navegador, a gente mantém um cookie com algum valor. E quando a gente entra no site, a gente faz uma requisição e nessa requisição a gente manda esse valor do cookie. E quando o cookie chega no servidor, a sessão vê que o usuário já tem o cookie ali e que o usuário já está logado. Então ele permite o login automaticamente. Aqui, como a gente pode ver, a gente tem um site igualmente do exemplo anterior de cookies, só que dessa vez a gente está criando uma sessão. Então a gente nunca passou por um site. Então nossa sessão aqui, ela tem esse ID. E depois, quando a pessoa já passou pelo site, dá para ver aqui que é o mesmo valor da sessão, só que agora a gente já tem o nome da pessoa aqui. Por que tem um nome? Porque ele já logou no site, por exemplo. Aqui a gente tem o código, é praticamente a mesma coisa do código do cookie, só que a gente tem que iniciar a nossa sessão aqui. E bom, aqui é uma imagem mostrando os cookies e as sessões.
Como a gente pode ver aqui, essa aqui é a máquina do nosso cliente. O cliente aqui ele vai ter um cookie. Esse cookie aqui, por exemplo, vai ter o valor para uma sessão. E aí, quando a gente entrar em algum site, dado o protocolo HTTP, a gente vai fazer uma requisição. A gente vai mandar o cookie para o nosso servidor. O nosso servidor vai olhar a sessão do usuário baseado no valor do cookie que ele passou. E aí ele vai retornar algo para o cliente, como por exemplo já está logado automaticamente. Então, como vocês puderam perceber, o cookie é algo que fica na máquina do cliente, em vez de ficar no servidor. Como ele é algo bem pequeno, é bem tranquilo de ficar. Tem o tempo determinado. E as sessões geralmente ficam no servidor. Geralmente não. Elas ficam no servidor porque elas têm informações mais essenciais, como por exemplo a senha do usuário ali que o cara já logou e tudo mais. Bom, essa aqui foi a aula teórica. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre prática e sobre alguns ataques que existem em cima de cookies. Se vocês tiverem alguma dúvida teórica ou qualquer coisa, podem mandar lá no grupo.